Por favor, estenda a mão enquanto a música, a mão direita, enquanto a música tocar, peça para que Deus toque no teu coração, para que Ele fale o que você precisa ouvir. Espírito Santo, vinde, fala em mim. Peça ao Espírito de Deus. Espírito Santo, vinde, morar em mim. Espírito Santo, vinde, fala em mim. Espírito Santo, vinde, Desejo com vontade. morar em mim. Vinde curar, vinde libertar nossos corações de toda opressão. Vinde transformar, de incendiar, traz fogo do céu nesse lugar. Desejo isso com todas as suas forças. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia Esses corações, Senhor, eles são, Senhor, eles passaram por lá. incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Seja livre, Senhor. Há 2 semanas atrás, Deus me deu um sonho e nunca pode faltar a palavra dele, ainda mais do que ele já fez na minha vida. E no sonho ele pedia para que eu lesse para vocês o Salmo 1. Feliz o homem que não procede conforme o conselho dos ímpios, não trilha o caminho dos pecadores, nem se assenta entre os escarnecedores. Feliz aquele que se compraz no serviço do Senhor e medita dia e noite, e medita sua lei dia e noite. Ele é como a árvore plantada na margem das águas correntes, dá fruto na época própria, sua folhagem não murchará jamais. Tudo que procede, que empreende, prospera. Os ímpios não são assim, mas são como a palha que o vento leva. Por isso, não suportarão o juízo, nem permanecerão os pecadores na assembleia dos justos, porque o Senhor vela pelo caminho dos justos, ao passo que os ímpios levam a perdição. Tudo a ver com o nosso tema. Eu ainda não sabia o tema do encontro. Quem já fez a leitura de hoje? A primeira leitura de hoje, do versículo 1 do livro de Isaías, capítulo 61, versículo 1 diz assim, uma parte do versículo, que Jesus veio pregar a redenção aos cativos e a liberdade para os que estão presos. Então assim, Deus, de uma forma fenomenal, já tinha imaginado esse dia de hoje. Você acha que veio aqui por um motivo ou por outro, mas você veio porque Deus te ama, porque Ele quis que você estivesse aqui hoje, como Ele quis que eu estivesse aqui hoje. Deus quis que eu ouvisse o que eu ouvi hoje, Deus quis que eu fale o que eu vou falar agora. Então assim, olha que fantástico, Deus encaminhou esse momento. E quem é o Lúcio, né? Testemunho da minha vida. Eu fui nascido e criado numa família que era envolvida com banda, candomblé, e fui em vários eventos, né, dessas religiões, algumas pessoas com magia negra, né, nesse nível. E fui crescendo, meu pai sempre acreditou em sonhos, meu pai sempre acreditou, porque quem é espírita acredita que as coisas, os espíritos mexem em tudo, e tudo que acontece na sua vida tem um porquê. Na verdade, tudo que acontece na nossa vida tem um porquê, porque é Deus que mexe nas coisas. E Deus foi me levando. Na adolescência, eu não fui batizado, meu pai não quis me batizar. Na minha adolescência,
eu conheci pessoas de muitas religiões, entre elas nossos irmãos separados evangélicos. E eles me diziam tanta coisa ruim da Igreja Católica, mas tanta coisa ruim, que eu prometi para mim mesmo: você qualquer coisa menos católico. E olha eu aqui. E o tempo passou, e Deus, numa aula de biologia, vendo duplicação celular, como é que funcionava dentro do DNA, aquela coisa maravilhosa dentro da célula, eu falei: é impossível que essas coisas aconteçam simplesmente por acaso. É impossível, não tem como. Se uma basezinha de DNA codificar errada, vai nascer um órgão diferente, vai nascer uma coisa. Deus está no controle de tudo. Agora, onde está esse Deus? Eu comecei a ter uma vontade imensa de procurar uma religião, menos a Igreja Católica. E foi passando o tempo e Deus me fez conhecer uma menina, minha esposa hoje. E ela, estava afastada da Igreja Católica, mas desde o começo me ensinou a ler a Bíblia. Todo encontro que a gente fazia, ela me apresentava a palavra. Na minha adolescência, eu conheci de tudo. Fiz experiências de muitas coisas. Sim, eu fiz experiência de droga, essas coisas, porque eu era envolvido com esporte, mas experimentei muita coisa errada, sexualidade desregrada, na época da juventude, esse pega-pega, pegar você é um cara. A gente acha que é livre, mas na verdade a gente é escravo do movimento que já existe. E eu me achava tal. Conheci minha esposa, a gente começou a ler a palavra, fomos para uma... Ela falou, a minha sogra estava fazendo crisma e falou assim: ó, vai lá assistir uma aula. Eu falei: tudo bem. Aí cheguei lá no primeiro dia, o professor falou assim: ó, vou colocar teu nome aqui. Posso colocar? Vou sortear um livro, de repente você é sorteado. Eu falei: tudo bem. Quem foi sorteado? Eu. Como eu fui criado no meio de pessoas que acreditavam que tudo tem um sinal, aquilo foi: poxa, Deus quer que eu fique aqui. E graças a Deus eu fiquei. A minha sogra não podia fazer crisma, então ela foi liberada porque ela era casada de segunda união. E eu fiquei, quer dizer, Deus quis que minha sogra fosse lá porque Ele me amava demais. Ele queria que eu estivesse ali. Deus me fez crescer numa família desse jeito porque Ele me amava demais. Ele queria que eu estivesse ali. Deus, que eu sou o único católico de toda a minha família, graças a Deus. Hoje em dia a gente tem os umbandistas, candomblé, um grupo de evangélicos lá em Nova Iguaçu, mas graças a Deus que eu sou católico. E nesse processo todo, minha esposa me falou assim: eu não posso engravidar com facilidade. Talvez eu nunca possa. A gente tinha 2 meses de namoro. Eu falei assim: se é pra gente. Ela falou: tem que tentar ter filho cedo. Eu tenho uma endometriose muito complicada e ela passava mal, chegava para o hospital. Fora outros problemas que ela tem hormonal. Ela falou: talvez eu não possa ter filho. Eu falei: 2 meses, quem quer já quer, né? Não tem essa de enrolação. Eu falei: então vamos casar. Começamos a direitar nossa vida para o casamento. Aí nesse processo todo, nos casamos. Eu já servia na igreja, mas eu não era católico, porque eu estava dentro da igreja católica, mas eu não era convertido. Eu fazia as coisas, ajudava em muitas coisas, ajudava os casais, mas eu só estava ali. Eu ainda era escravo de outras coisas na minha vida e de muitas outras coisas. Então, nesse processo todo, no meio da nossa vida, conhecemos uma menina, irmã do falecido Timaia, Nossa Senhora. E ela falou assim: ó, os médicos constataram que minha esposa não podia ter filho. O médico que cuidava dela. A gente foi em mais outros 5 médicos, outros 4 médicos. E eles disseram: não, ela não pode, ela vai ter que tirar o útero. O tratamento é caro, vai ser difícil de conseguirem pelo SUS. A gente não tinha dinheiro, graças a Deus que a gente não tinha dinheiro. Deus é muito bom por eu não ter tido dinheiro, porque a gente arrancaria aquele útero, porque a ciência falou isso, e a gente acredita na ciência. A ciência é tudo, não é isso? Só que Deus é muito bom. E essa nossa amiga Ana Maria, ela falou assim: ó, em janeiro de 2007, em janeiro de 2006, ela falou assim: ó, eu vou lá no Frei Galvão, vou pegar uma pílula para vocês. Aí foi, pegou, ela era bem cheinha, né? Ela falou que empurrou muita gente para chegar na pílula, era a última, e ela pegou. Quando ela chegou lá e deu pra gente,
Ela falou assim: ó, até o final do ano você vai engravidar. Falou para minha esposa. E eu peguei aquilo. Eu era católico, mas eu não tinha fé. Aí eu falei assim, olhei para aquilo ali e falei assim: mas já que estão mandando a gente fazer, vem 3 pílulas de farinha, não é isso? Na nossa veio 4. Eu ainda zombei de Deus, falei assim: estão querendo que a gente engravide mesmo, né? E tomamos a pílula. Eu tinha que andar com a oração no bolso. Durante um tempo fizemos a oração tinha que ser feita. Esquecemos. Nós vivemos 3 gravidez psicológicas. Nós choramos 3 vezes porque o útero dela não podia dar filho. Era tudo que a gente sonhava. Eu trabalhava com criança. Aquilo para mim era tudo. Minha família sempre, todos meus irmãos têm muitos filhos. Eu falei: Deus vai me amaldiçoar para eu não ter filho. E aquilo foi uma dor que eu carreguei durante muito tempo. Em determinado momento eu falei: quer saber de uma coisa? A gente não tem dinheiro para fazer o tratamento, seja o que Deus quiser. E Deus quis. Em dezembro ela começou a passar mal, se sentir mal, fez o exame de farmácia, deu positivo. Eu falei: não acredita nisso não, isso é bobeira. Deve ser coisa da nossa cabeça. Aí passou, ela continuou passando mal, vamos no médico. Você está grávida. E aquilo mexeu com a gente. Aí minha sogra falou: lembra que a Ana Maria falou? Até o final do ano você vai engravidar. E aquilo caiu. Falei: Deus é maravilhoso. Deus trouxe uma bênção para nossa vida. O nome do nosso filho é Iago. E o tempo se passou. Eu ainda não acreditava em Deus, mesmo Deus tendo feito esse milagre. Eu dizia que acreditava, eu dizia que eu era católico, mas ainda não. Eu comecei a questionar as leis da igreja. Quando meu filho tinha 3 anos, eu quase me separei da minha esposa. Eu comecei a duvidar de tudo. Na faculdade, professor de filosofia e de folclore, né? Antropologia, ele começou a falar de coisas que ele era muito sábio. Eu admirava aquele homem. Eu falei: é verdade, Deus deixa a gente fazer o que a gente quer, eu não preciso estar lá. E comecei a duvidar de Deus e consequentemente comecei a duvidar do meu casamento, da minha vida, das coisas que estavam voltadas para mim. O que aconteceu? A gente decidiu se separar. Foi uma dor muito grande, mas a gente não se separou. A minha esposa virou para mim e falou assim: eu não confio mais em você, mas a gente vai continuar pelo nosso filho. E a gente continuou, e eu ainda não acreditava na igreja. Ela me inscreveu no encontro de casais. Eu fui. Foi em 2011, em julho de 2011. Em dezembro de 2011, assistiram um vídeo que o Círculo botou pra gente. Eu vi o falecido Padre Léo da Canção Nova, não sei se vocês conhecem. E naquele vídeo, aquele padre falava de uma forma que eu nunca tinha visto nenhum padre falar. Ele falava de um Deus que eu falei: é impossível. Eu estou na igreja, servi na igreja, que Deus é esse que ele está falando. É diferente do Deus que falava para mim. Os padres pareciam mecânicos no altar fazendo só rituais, mas aquele padre falava de um Deus que existia, um Deus que parecia que esmagava ele em todo momento quando abraçava ele. Era um Deus verdadeiro, era um Deus de força, e eu queria conhecer esse Deus. Dentro de mim, o Espírito Santo se mexia, ele me revolucionou. Eu sentava naquele vídeo e falei: não é possível, eu quero conhecer esse Deus. Desde dezembro de 2011, eu nunca mais parei de ler a palavra de Deus. Naquele dia eu me converti ao catolicismo, porque eu descobri que sem Deus, sem a palavra de Deus, eu não posso nada. E Deus já tinha feito um milagre na minha vida. Um pouquinho antes disso eu tinha sonhado. Eu não conhecia o movimento carismático, eu conheci naquele dia. Eu tinha sonhado que Deus ia dar mais um filho pra gente. Toda vez que a gente sonhava com criança, eu falava para ela porque a gente passou momentos difíceis. E era um templo que estava sendo construído, e o senhor de cabelo branco mostrava o templo. Um filho meu corria o Iago e tinha um carrinho de bebê. Mas passou. Quando eu conheci o Padre Léo, né, pela DVD, eu fui pesquisar que movimento carismático é esse. O que é isso? Eles falam diferente, eles oram em línguas. Isso existe dentro da igreja católica? Não é possível. E comecei a ler a palavra, me aprofundar. Comecei a ver a Canção Nova pela internet, na televisão não pegava. E de repente eu vi o Parque da Misericórdia que estava sendo construído naquela época.
templo que foi inaugurado agora, graças a Deus. E eu falei, aquele ali, Paloma, para minha esposa, é ali que o sonho que eu tive, lembra? Ela falou, lembro. Eu falei, a gente tem que conhecer, a gente tem que ir lá. E no ano de 2012, Deus começou a movimentar nossa vida e deu uma vontade louca de morar na Canção Nova, de estar lá. E o que aconteceu? Caiu uma palavra para a gente, Mateus 7, de 1 a 7, né? Que era a nossa palavra de envio, né? Para ver se a gente tinha que estar lá. Em 27 de julho de 2012, a gente foi para um evento, Restaura a Nossa Casa Senhor, lá na Canção Nova. Chegamos lá, assistimos a missa de sexta, botamos o joelho no chão na sexta-feira e pedimos para Deus, se for para a gente ficar lá, que Ele desse um sinal. Primeira missa de sábado, apareceu o padre Vicente, que ficou no lugar do padre Del. E ele falou assim, meus filhos, eu tinha uma palavra para dar hoje, mas Deus colocou no meu coração, Mateus 7, de 1 a 8, versículo 8, repete o versículo 7. E na hora eu olhei para minha esposa e falei assim, a gente tem que ficar aqui, é aqui o nosso lugar. E falamos assim, a gente vai se mudar. E eu me mudei, em novembro de 2012 a gente já estava lá. Eu conhecia alguém lá? Não conhecia ninguém, não tinha trabalho, não tinha nada. Nunca procurei emprego na minha vida. Trabalho desde 12 anos com a mesma pessoa. Quando eu voltei, também voltei a trabalhar com essa pessoa. E chegando lá, a gente fez todo o processo aqui. Muita gente dentro da igreja, muita gente que diz acreditar em Deus, virava para mim e falava assim, isso é doideira, isso é maluquice, o que vocês vão fazer lá? Vocês não conhecem ninguém. Aí eu falei assim, alô? Não sei o que está acontecendo, mas eu sei que eu tenho que estar lá, é a vontade de Deus, eu não sei, mas eu sinto isso dentro de mim. Aí ele falou, você tem um emprego de mais de 10 anos, você tem tua família toda aqui, você tem amigos, vocês vão para lá por nada. Eu falei, eu tenho que estar lá. E nesse processo, a gente foi, mesmo com as pessoas falando coisas duras pra gente, poucas pessoas falaram coisas boas, e Deus usou essas poucas pessoas. E quando a gente entrou lá, né, não na Canção Nova, mas na cidade, no dia que a gente assinou o papel de locação da casa, na parte da tarde, a minha esposa começou a se sentir mal, a gente foi fazer exame de farmácia, ela estava grávida. A Luana, meu segundo milagre de Deus. E ficamos lá 6 meses, ela passou muito mal, a cidade era pequena, a saúde estava precária, a gente voltou. Deus quis que eu estivesse lá nesses 6 meses. Quando eu voltei de lá, eu passei a não mais duvidar da igreja, não mais duvidar das regras, não mais duvidar de Deus. E hoje eu sou uma pessoa diferente, não porque Deus fez ou não fez milagre na minha vida, porque Deus faz milagre na vida de todo mundo, mas porque hoje eu sei que Deus faz milagre. E antes eu não sabia. Hoje eu sei o porquê da igreja estar aqui. Hoje eu sei o porquê da gente ter pessoas maravilhosas dentro da igreja, pessoas que tentam manter um encontro, pessoas que tentam vivenciar Deus. E Deus me trouxe aqui para eu mostrar o quanto que Ele foi presente na minha vida. E Ele pode ser presente na vida de vocês. Então assim, eu queria pedir agora que vocês fechassem o coração, fechassem os olhos e abrissem o coração e recebessem essa última palavra. Eles vão tocar uma música, escutem a música e lembrem do que Deus fez na minha vida, mas se coloquem no meu lugar, porque Deus quer fazer na vida de vocês. Por isso que Ele quis que eu viesse hoje. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mal Deus pode. Fale isso para você no seu coração. Você não está só. sei que não
Deus abençoe todos vocês, que vocês possam. Eu jamais me nego a falar de Deus porque na minha adolescência não tive ninguém que falasse dele, assim. E que Deus abençoe todos vocês. Tenho certeza que não é porque eu mereço, porque eu não mereço, mas Ele quis porque Ele ama.